Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai dar uma olhada, como sempre, em alguns dados on-chain e também um indicador dos ciclos do Bitcoin que pode mostrar pra gente alguns possíveis caminhos para o Bitcoin com o passar das semanas, com o passar dos meses, ainda nesse ciclo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. Temos muitos benefícios para os nossos membros, inclusive lives semanais exclusivas. Dá uma olhada, o link tá aqui na descrição. Mas vamos dar uma olhada aqui então em alguns dados on-chain que eu trouxe hoje para vocês. E a gente vai começar aqui em relação ao balanço de Bitcoin dentro das exchanges. Então, algo que me chamou a atenção foi em relação a esse primeiro quadro aqui, que tem essas barras vermelhas e essas barras verdes. Barras vermelhas significa que bitcoins estão sendo sacados das exchanges e barras verdes significa que bitcoins estão sendo depositados para dentro das exchanges. No caso, barras vermelhas aqui são positivas e barras verdes negativas, porque quando alguém saca o seu Bitcoin da exchange, muito provavelmente essa pessoa vai carregar ele para o longo prazo, senão ele não sacaria. Em contrapartida, quando alguém deposita seu Bitcoin na exchange, muito provavelmente essa pessoa vai realizar, senão ele manteria na sua hard wallet. Então, geralmente, quando alguém deposita, é porque esse alguém vai vender, porque na exchange tem liquidez imediata. Então, a gente tem aqui, mais recentemente, como vocês podem ver aqui em janeiro, a gente tem barras verdes aparecendo aqui, o que indica que na média dos últimos 30 dias, a gente tem aí na média, então, bitcoins sendo depositados dentro das exchanges, e isso sempre é um ponto negativo. Então é algo que me chamou a atenção. A gente tem que ficar de olho em relação aqui como isso vai se desenvolver. Lembrando que isso aqui, só fazendo uma observação, é a média dos últimos 30 dias, e a gente teve uma das maiores exchanges da China, que é a Huobi, sendo obrigada a sair lá da China. Então muitas pessoas tiveram que sacar seus bitcoins e estão depositando esses bitcoins que eles foram obrigados a tirar da Huobi da China em outra exchange. Então isso também pode levar esse fluxo a ter uma visão aí acentuada, né? Pode ter um viés aí desse fluxo desses bitcoins que foram obrigados a sair da Huobi, mas não deixa de ser um ponto de atenção para a gente ficar de olho. Em contrapartida, aqui do lado, tem o balanço de Bitcoin nas exchanges. Então é algo para a gente tirar a confluência com isso, porque se a gente tem Bitcoins entrando nas exchanges na média dos últimos 30 dias, a gente tem que dar uma olhada no balanço das exchanges para ver o quão isso é significativo. E a gente tem aqui uma janela de um ano que a gente vê que, na verdade, a gente está aqui próximos às mínimas do último ano. Se a gente botar aqui 2 anos, então, a gente vê que realmente fica mais nítido ainda, né? Que a gente está numa mínima aí de Bitcoin nas exchanges nos últimos 2 anos e realmente esse que tem sido o comportamento em relação a Bitcoins nas exchanges. Nos últimos 2 anos a gente tem visto muitas pessoas sacarem, a gente tem visto muito Bitcoin saindo das exchanges e por mais que na média dos últimos 30 dias realmente a gente esteja com essa média de depósito, além desse fato da Huobi poder estar causando um viés aqui, mas a gente também vê que no macro, né, ainda é uma visão com um balanço baixo. E agora vamos dar um zoom in aqui só para vocês entenderem realmente. Aqui desde 8 de dezembro que a gente estava ali com o mínimo, né, nesse balanço aí, olhando essa janela aqui de 6 meses, a gente viu aqui uma certa quantidade de Bitcoin entrando. Então a gente viu aí uma certa quantidade de depósito, que foi justamente esse trending aqui, né, positivo, essa linha laranja aqui subindo. Mas, mais uma vez, olhando no macro aqui, não parece algo assim de forma tão significativa. Algo que eu sempre olho também é em relação a Binance e a Coinbase, e a gente pode ver que a gente ainda mantém a Coinbase aqui em azul, realmente com o balanço nas exchanges diminuindo e a Binance aumentando. E eu sempre vejo a Coinbase e a Binance, porque a Binance geralmente tende a ser as pessoas físicas, então pessoas físicas depositando seus bitcoins, e a Coinbase é onde a maioria das instituições nos Estados Unidos opera. Então, o fato da Coinbase especificamente estar em um trend negativo, ou seja, saque de Bitcoin, e a Binance aumentando, ou seja, depósito de Bitcoin, na minha visão pode indicar aí, né, realmente que pessoas físicas estariam fazendo esse depósito em contrapartida a pessoa jurídica, né? Algumas instituições realmente sacando, porque a Coinbase então tá com esse balanço negativo e a Binance com esse balanço positivo. Aqui mais uma vez a gente vê a média de todas, né, somando todas as exchanges
Então aqui esse estudo aqui em relação a esses dois quadrantes que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos ficar de olho aqui em relação a essas barras verdes, como isso vai se desenvolver para os próximos dias, as próximas semanas. Agora, em relação ao spending behavior, o que é isso? É o comportamento de gasto. Os bitcoins que estão sendo gastos diariamente, eles estão sendo gastos no lucro ou no prejuízo. E a gente tem aqui que mais recentemente, desde dezembro, que a gente teve esse pico aqui de bitcoins sendo gastos no prejuízo, porque obviamente a gente teve uma correção mais significativa aqui nesse momento, do bitcoin chegando a 42 mil dólares, e aí a gente tem um pico aqui de realização de prejuízo. Só que depois a gente tem aqui um nível flat, né? A gente não tem aí grandes variações. Então, com esse comportamento flat, a gente tem que dar um zoom out aí para tentar entender o que está acontecendo melhor. E aí a gente vem aqui para baixo e separa realização de prejuízo de realização de lucro. Então a gente vê que desde o topo, lá em 69 mil dólares, que foi esse momento aqui que a gente teve esse pico de realização de lucro, e mais uma vez, isso aqui é um comportamento normal, sempre que a gente rompe all-time highs, que foi esse caso aqui de 69 mil dólares, é normal que a gente veja uma realização de lucro mais relevante, porque são holders aí realizando lucro. Holders realizam lucro sempre que a gente rompe all-time high. Eles vão vendendo na força e acumulando na fraqueza. É um comportamento histórico de uma pessoa que compra Bitcoin há muito tempo, os chamados holders. E desde então, dessa all-time high aqui em 69 mil dólares, a gente está com um trending negativo aqui, ou seja, descendente em relação à realização de lucro. Ou seja, em relação à realização de lucro, cada vez menos, aqui vocês podem notar que no macro a gente está realizando mais lucro dentro da blockchain no Bitcoin. Isso eu encaro como, de certa forma, positivo. E a realização de prejuízo aqui nos últimos dias deu uma subidinha, só que a gente vê aqui também, mais uma vez, aqui, ó, justamente no dia 4 de dezembro, a gente teve aqui também o pico de realização de prejuízo, em relação a 4 de dezembro, que foi justamente na correção mais significativa, mas de certa forma também estamos diminuindo a relação de prejuízo. E é isso que a gente quer ver, tá? A gente quer ver tanto a relação de lucro como a relação de prejuízo, as duas diminuírem, porque vai significar que dentro da blockchain o que está acontecendo? Ela está sendo tomada por grande maioria do comportamento quando a relação de lucro e a relação de prejuízo baixam as duas. Isso significa que na blockchain diariamente a gente está vendo mais realmente as pessoas que compram hoje, vendem amanhã ou fazem day trade. Então a gente não está vendo aí grandes movimentações de bitcoins mais antigos, tanto que a realização de lucro nem de prejuízo fica significativa. Historicamente esses foram os momentos que o Bitcoin se decide, finalmente toma um rumo, seja para cima ou seja para baixo, porque o fato da gente ver muita realização de prejuízo aqui, de certa forma é bom. Quando a gente tem uma queda tão exponencial aí, a gente vê que mais pessoas realizaram prejuízo do que lucro, só que de certa forma, quando isso acontece de forma contínua, ou seja, toda hora muitas pessoas realizando prejuízo, exige muita demanda no mercado para a gente conseguir absorver também todos esses bitcoins. Então sempre é bom, principalmente em grandes períodos aí de lateralização do Bitcoin, que essa realização de prejuízo também baixe, assim como a realização de lucro. Sempre quando a gente liga alguns sinais aqui, por exemplo esse que eu mostrei para vocês em relação ao depósito de Bitcoin nas exchanges, aqui um comportamento, eu diria, aí de um pouco do período que a gente está vivendo, né? Esse período de lateralização, esse período chato. O ideal é cada vez mais essa relação de prejuízo baixe, mas sempre que a gente vê esses comportamentos, principalmente esse aqui, a gente tem que dar uma olhada então em relação aos bitcoins sendo gastos diariamente, se tem algum sinal de alerta aqui que a gente tem que ligar, e a gente vê isso justamente aqui nesse indicador que mostra os bitcoins gastos diariamente, qual é a idade desse bitcoin que foi gasto. Então sempre que essas ondas aqui, elas estão grandes, elas estão aqui tendo esses spikes, significa que bitcoins antigos foram gastos. Eu filtrei aqui para ele mostrar esse indicador, bitcoins que foram gastos, que tinham vida de 6 meses ou mais, ou seja, foram comprados 6 meses ou mais, porque a Glassnode classifica compradores de longo prazo, pessoas que compraram seu Bitcoin há 5 meses ou mais tempo. Então, para ter confluência com isso. Então, o que a gente vê aqui, mais uma vez, tem confluência com isso aqui, porque desde o pico de 67 mil dólares, que a gente viu esse spike aqui de Bitcoins antigos sendo gastos no presente, ou seja, holders realizando parte dos lucros, esse é o comportamento normal de all-time high, mais uma vez, a gente tem baixado aqui essa vida dos bitcoins sendo gastos. Isso é positivo. A gente sempre tem que ficar de olho aqui. Essa onda aqui, você pode ver que nas últimas semanas, aqui desde janeiro, tem baixado ainda mais. A gente está aqui chegando a somente menos de 1% dos bitcoins
sendo gastos diariamente, pertencendo ao grupo de 6 meses ou mais. Então isso aí realmente é muito baixo e essa onda cada vez mais baixa. Então beleza, isso é um sinal de certa forma que tranquiliza um pouco desse comportamento, porque se a gente estivesse realmente vendo essas ondas aumentando, isso poderia ligar um sinal de alerta para a gente, porque significaria que bitcoins antigos estão sendo gastos no presente. Pausa rápida: se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Binance, link na descrição com desconto para sempre as taxas de corretagem. Para o mercado futuro a gente indica Bybit, a Prime XBT, link na descrição também com muitos bônus para vocês. Para fechar, eu trouxe esse indicador aqui, que é um dos indicadores que eu utilizo para tentar ver os ciclos do Bitcoin. É o famoso Nupal, como vocês sabem, ou seja, é o lucro ou prejuízo que o mercado ainda não realizou. E historicamente, como é que a gente lê esse indicador? Principalmente, ele consegue indicar aqui que quando esse indicador passa aqui da faixa de 0,75, ou seja, 75%, historicamente se deram os topos do Bitcoin. A gente não viu isso acontecer ainda no ciclo de 2021. Caso realmente a gente tenha encerrado esse ciclo, vai ser a primeira vez na história que esse indicador ele não veio para cima do 7,5, embora no primeiro topo do Bitcoin, lá em abril, em 65 mil dólares, a gente tenha quase passado de 7,5, mas não passou. Mas a leitura de hoje não é em relação ao topo, e sim em relação a um comportamento contrário. Vejam aqui, então, a gente tem o nível azul, a gente tem aqui o nível verde, que é de 50 a 7,5, ou seja, 0,5 a 0,75. A gente tem aqui o nível amarelo, que é de 0,25 a 0,50. E notem que nos bear markets, quando o Bitcoin fez o seu bear market aqui, tanto em 2015 como em 2018, 2019, o comportamento desse indicador foi que primeiro ele deu um bounce aqui no nível de 0,25. Nos dois últimos bear markets, vocês podem ver aqui, ó, ele dá um bounce, ele volta aqui para testar 0,5 e depois vem aqui para realmente romper 0,25 e a gente entrar no bear market. Foi assim, os dois últimos bear markets tiveram esse comportamento, se deram dessa forma. Então, mais uma vez, esse indicador vem aqui a 0,25, volta aqui para 0,50 e vem romper 0,25 e a gente entra no bear market. 0,25, volta 0,50, vem aqui, rompe 0,25 e a gente entra no bear market. O que aconteceu até agora, né? A gente teve por enquanto dois picos e o período entre esses picos, o que a gente viu foi que esse indicador teve o mesmo comportamento que ele teve em 2013, que também a gente teve dois picos. Vocês podem ver que a gente teve o primeiro pico aqui, a gente corrigiu até 0,25 e voltou e fez outro pico aqui. Por enquanto, o que a gente viu foi exatamente, a gente fez um pico aqui, não entrando, não ultrapassando 0,75, mas fez um pico aqui com o Bitcoin, esse indicador recuou, veio testar aqui 0,25 igual a 2013 e a gente voltou a subir e fez o segundo pico 69 mil dólares. Então, muito similar ao que a gente teve em 2013. O que está acontecendo agora é que esse indicador ainda está ali no meio, entre 0,25 e 0,50. A gente ainda não fez um teste aqui para ver o que iria acontecer. Será que a gente realmente vai romper aqui 0,25 para uma possível entrada no bear market, como se deu nos últimos dois ciclos? Ou a gente vai ter mais um bounce aqui e voltar a fazer um terceiro pico? Ninguém sabe o que vai acontecer. A grande verdade é que esse ciclo está tendo um comportamento, apesar de similar de ciclos passados, está tendo um comportamento único. E muito se dá também porque esse ciclo, apesar de muita similaridade, ele tem um comportamento único como qualquer ciclo. Todos os ciclos vão ter seus comportamentos únicos, apesar de todos serem semelhantes também entre si, principalmente por se darem depois do choque de oferta com o halving. Então vamos acompanhar, vamos ver como o Bitcoin vai se dar, como vai ser. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição explicando um pouco a teoria dos ciclos estendidos, o que levaria a gente a possivelmente, né, ter um topo triplo nesse mercado, quem sabe. Isso seria um topo no final do ano, início de 2023. É apenas uma teoria. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, você dá uma olhada para você estudar e tirar suas próprias conclusões, ver o que faz mais sentido para vocês. Mas também existe a possibilidade, né, algumas correntes, algumas pessoas já acham que a gente está entrando em bear market. Para mim é tudo questão de probabilidade. Você fazer seus estudos e tirar as suas próprias conclusões. Eu ainda acredito, pela minha análise, que a gente tem uma maior probabilidade de ter mais um topo aqui no Bitcoin no final do ano, talvez início do ano que vem.
pela teoria dos ciclos estendidos, que mais uma vez o link está aqui na descrição. Mas mais uma vez, não importa, porque eu tenho uma estratégia bem definida, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, que justamente blinda você dessas emoções, blinda você de fazer essa tomada de decisão. Ah, se eu acho que o Bitcoin vai cair, então vou vender tudo agora para comprar mais barato. Ah, não, se eu acho que o Bitcoin vai subir, então vou comprar tudo agora porque ele vai subir. Então, a minha estratégia é uma estratégia que te blinda disso, porque é difícil acertar o topo, acertar o fundo. É muito difícil. Historicamente, a minoria que acerta o fundo, acerta o topo. Então, minha estratégia tá o link aqui também na descrição e ela te blinda justamente para você ir definindo uma métrica de risco para o Bitcoin. Essa métrica de risco, na minha visão hoje, pela minha análise, pela minha métrica de risco, está em uma zona de acumulação. Ah, mas se o Bitcoin cair mais, tudo bem, ela vai ficar mais barata ainda. Você vai conseguir comprar Bitcoin mais barato ainda. Você vai entender tudo se você ver o vídeo, o link está aqui na descrição, dá uma olhada. Por hoje é isso, família. Se você contribuir de uma forma para você, deixa o like, ativa a notificação, não deixe de dar uma olhada no nosso clube de membros. E por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.